expressão que tem a base na cultura afro, né? Mas eu... Quer complementar alguma coisa sobre o jornal, sobre a experiência do jornal, não? Da rádio. Se bem que teve o jornal também, né? Agrega-se. Teve a rádio Kibanazambi Axé e Companhia e... Que foi filha né? O jornal foi filho do rádio, né? O jornal filho do rádio, então apareceu daí o jornal Kibanazambi Axé e Companhia, né? Que seguia a mesma linha de raciocínio, reportagem. O jornal... Então tinha vários articulistas ali falando sobre essas questões religiosas, mais uma vez questão religiosa, ou de um bando de candomblé. Aí tinha a questão, a parte ali dos eventos sociais, e esbarrava no mesmo problema, quer dizer, você tinha que vender o teu anúncio, você tinha que vender o teu espaço para o jornal se manter. Sim. E minha proposta não, a ideia que eu sempre tive, sempre foi fazer algo além de democrático, autoral e independente, acima de tudo. Porque a partir do momento que se tem o subsídio, seja ele comercial, seja ele do poder público, o teu meio de comunicação, de expressão, ele já não é tão expressivo assim. Você expressa aquilo que alguém te financiou. Sim. Né? Então não deu certo. Mas aí a coisa foi andando, foi desenvolvendo, e a gente foi percebendo essas questões todas que o povo de Santo sofre, inclusive o povo de Santo, nós no meio junto também. E aí foi se percebendo também a questão do conhecimento, que não é o conhecimento religioso, porque cada um conhece muito bem o que ele faz, sabe muito bem o lado da panela que ele mexe, né? Mas é o conhecimento de âmbito geral, né? Então, a partir do momento que a pessoa abre a cabeça dela e faz digamos, esse balanço do que ela vive no terreiro, do que a sociedade vive, né? E ela começa, de alguma forma, isso é muito importante, começa a criar um senso crítico, ela já começa a se educar. E através desse senso crítico, através da educação, que não é aquela educação, como nós já conversamos, não é aquela educação de depósito de conhecimento, que a escola abre a cabeça do indivíduo e só com um monte de didatismo, né? Não é esse conhecimento, mas é o conhecimento da vida, o conhecimento crítico. Ele já começa a se educar, ele já começa a ter um outro olhar, né? Mas aquele negócio, para que isso aconteça, também tem que ter alguém trazer do externo esse conhecimento, né? Então essa foi a ideia, de sempre mexer, conversar, participar. E aí foi criado lá, o ano passado, o jornal Entre Meio, que foi uma produção independente, com esse foco cultural, né? Iniciamos, não é, né, vamos dizer assim, não é questão financeira em si, mas é questão disso, né, que essa coisa do produzir conteúdo é um problema. Apesar de a gente ter boa vontade e muitas ideias para operacionalizar tudo isso no dia a dia, junto com a nossa atividade religiosa, junto com as nossas atividades de subsistência, ainda produzir conteúdo com regularidade vira um problemão. Então ficou inviável nesse sentido, né? E outro é pela questão de canal de comunicação mesmo, né? A gente caiu de alguma maneira nesse mesmo sentido, que lá a rádio tinha questão de ser financiada, o jornal depois também tinha questão, né, de ser financiado, de ser pago. E daí eu comecei a fazer o jornal, a gente fez em impressão de 2, né? Foi 4 tiragens, assim, 4 meses seguidos. Não, deu 2. 2. Depois, né, teve um mês antes de divulgação, um mês depois, com mais algum conteúdo pela internet, mas, assim, a gente não se concentrou especificamente nisso, até comecei a fazer alguns testes de vídeo com outro amigo nosso, mas daí caiu nessa, né? Falei, não,
A internet é uma coisa que está aí para todo mundo tem acesso ao celular, acesso do computador, é gratuito. Para ter um canal na internet é uma coisa que é gratuita. A possibilidade de chegar em mais pessoas é maior, né? Então, pensei, não, vamos se concentrar, vamos viabilizar isso, né? Já se passou um tempo disso aí, né? Isso foi antes da pandemia. E a gente está conseguindo fazer isso agora, né? Sabe Deus em que tempo da pandemia, que a gente não sabe se está no mês, se está no final, se está no começo, né? Mas conseguimos fazer isso agora. E esperamos conseguir construir conteúdo, né? Vamos fazer alguns episódios, cuidar da questão do tempo também, mas vamos fazer alguns episódios, vamos editar, vamos trabalhar esse conteúdo e na sequência a gente vê o que dá. Mas de alguma maneira, esses nossos diálogos vão estar registrados, vão estar disponíveis para as pessoas verem. Quando quiser ver, se quiser rever também, tá lá. Vai estar ali, vai estar disponível, né? Então, daí... Porque é uma mudança, né? É outro contexto. É diferente do contexto de 2007, é diferente do contexto de 2012. Né? A internet hoje é uma coisa que está muito mais democratizada. A gente sabe que ainda tem questões, mas está muito mais democratizada, né? Então, vamos se apropriar desse espaço, né? De alguma maneira, o Povo de Santo tem feito isso. E com qualidade. Tem conteúdo de qualidade, falando, né? Tanto de falas, de diálogos, a parte de música, a parte de cultura. Tem, né? Conteúdo. Então, mas vamos trabalhar mais e, como comentei, né? Vamos trabalhar um pouco o nosso quadrado aqui a partir disso, né? E a partir disso, ver as colaborações. E a colaboração, não te cortando, mas já que você falou uma coisa importante. A colaboração do Povo de Santo é importantíssima, porque é através dela que consegue-se detectar as demandas, né? O que é que está pegando, quais são as dúvidas, quais os anseios do Povo de Santo. E como já dissemos no começo, não é nada político partidário, não vamos levantar a bandeira de ninguém, né? Seja de político ou levantar a bandeira, não, porque eu sou o salvador da pátria. Não existe, nunca existiu e não sei se vai existir, né? A questão é a fusão de cabeça, de pensamento. Vamos esquecer, eu esqueci entre aspas, né? Nós vamos deixar um pouquinho de lado essa coisa da discussão religiosa e vamos nos voltar mais às questões sociais, que é o que nos impacta de frente, que é justamente essa coisa da dita intolerância, essa coisa do racismo, né? Colocar para os nossos irmãos aí que quanto mais ele sair de branco, quanto mais ele se posicionar, quanto mais ele valorizar, entender, né, que, queira ou não queira, muitas das nossas músicas aí, ela tem uma pitada do Povo de Santo, ela tem contribuição do Povo de Santo, e bastante, porque a maioria dos sambistas é do santo. Sim. A maioria dos artistas. Então, é um lugar de inspiração da cultura brasileira, é o terreiro. É o terreiro. Então, né? Então a pessoa entender, peraí, por que eu tenho vergonha, eu tenho medo? Essa coisa de vergonha eu acho até um termo meio esquisito, né? Porque vergonha nem sair pelado dá vergonha. Então, por que se melindrar em colocar uma roupa branca, uma guia e sair? Pois é. Não é verdade? Sim. Então, para que a pessoa ter esse milindre, ficar com esses dedos todos, se ele pensar assim, peraí, Maria Bethânia se apresenta no palco cheio de guia, cheio de cordão, cheio de... né? Mas por quê? Na Maria Bethânia... Não! Maria Bethânia é uma celebridade artística, ótimo, só que ela deve muito ao Povo de Santo. É o contrário. Sim. Né? Raul Gil, mas é o Raul Gil, olha lá, ele lá com o cordão e tal. Até tem umas publicações dele, num xirê de candomblé, ele ali. Uhum.
Mais uma vez, é o contrário. Ele saiu do povo de santo. Dessa eu não sabia. Ele é feito do santo. Sim. É o Gilberto Gil. Ah, Gilberto Gil. Gilberto Gil. Eu falei Raul Gil, mas não é Gilberto Gil. Falei, ué. Não, Eu fiquei pensando. Raul Gil, como é que é? Parece o cara evangélico. Gilberto Gil. Falha nossa, não temos pauta, essas desgraceiras que acontecem. Mas já é Gilberto Gil. Sim. Então, quer dizer, o que acontece? Isso tudo são referências. Não, aí eu pergunto, não dá para a pessoa se orgulhar? Pô, se o cara é e diz que é, por que nós que somos não diz que somos? Né? Sim. É isso, né? Nós somos os guardiões da fonte Sim, que a cultura brasileira bebe. Que a cultura brasileira bebe, exatamente. Não é? Se não houver o povo de santo, acabou a cultura. Sim. Acabou a inspiração. Boa parte. Acabou. Não, vamos puxar isso aqui para o nosso lado. Vamos ser tão... Não. Né? Nós temos que puxar porque uns e outros diz que... Tá certo a gente ser orgulhoso, mas... né? Tá certo a gente ter orgulho, né? Mas boa parte do que se produz de cultura no Brasil bebe da fonte no terreiro, do povo de santo, né? De toda essa questão da diáspora, de todas essas culturas que se moldaram em todo esse tempo. Né? Exato. E tudo isso em algum momento se converge, se conecta, se liga na questão do terreiro, né? Exato. Então, isso, né? Questão terreiro mesmo englobando todas as vertentes do que é terreiro e até dos terreiros que não se dizem terreiro, né? Mas são terreiro. Mas configura essa questão, esse universo povo de santo. Exato, bem, ia ter que cortar, mas eu não vou, mas já cortando eu vou aproveitar. Não adianta falar que o meu terreiro trabalha de um jeito ou tem uma... Não, nós, povo de santo, entendemos que o terreiro do fulano trabalha assim, respeitamos, ótimo, está funcionando, tá, beleza. As entidades vêm trabalhar, isso falando de Umbanda. Nós entendemos essa diferença. Agora, a sociedade civil, é terreiro, não importa se ele mata a galinha, se ele está acende vela, se ele corta o abacate ao invés do frango, tá de branco, tá com fio, é terreiro. Sim. Né? E aí tá nesse universo povo de santo. Exato. Mas vamos pegar um tempo para falar só disso. Hoje é umas pinceladas. Quer complementar alguma coisa do rádio? Rádio Jornal? Não, do Rádio Jornal foi... Né? Mas foi uma experiência bacana. Foi legal porque... Foi uma experiência legal. Teve participação. Né? Teve participação, as pessoas ligavam, naquela época ligavam, né? Sim. Então as pessoas ligavam e perguntavam e opinavam e colocavam mais alguma coisa. Então isso daí eu sempre dizia pro Kibanazami o seguinte, que a rádio, o programa da rádio era feita não pela gente, era feita pelo ouvinte. Pelo ouvinte, sim. Né? Sim. E é sempre assim. Né? Então, claro, a gente até brincou aqui, não temos pauta, brincou não, é verdade, não temos pauta mesmo. Né? Na próxima a gente traz. Mas aquela coisa, somente a pauta no rádio fica uma coisa, o Jornal do Brasil. Não tem sal. Sim. Né? O que desenvolve o programa da rádio, assim como também o da televisão nem tanto que é um enlatado, mas o da rádio, que é bastante dinâmico e democrático, o que faz acontecer é o ouvinte, é a participação do ouvinte. Então, como eu falei no começo, para nós não temos patrocinador, então não interessa. Mas o que nos interessa? Interessa a participação das pessoas que estão nos ouvindo, né? E, inclusive para melhorar o programa. Sim. Inclusive para melhorar a fala. Né? Sim. Mas foi interessante, né? Foi. Eu considero sempre esse um episódio bem importante da trajetória, assim, né? Da trajetória do pai, mas que eu me beneficiei disso.
Mas tá no meio, né? né? Porque de alguma maneira estava ali, acompanhava o programa e Sim. acompanhava também as discussões antes e E depois, antes e depois, né? exatamente. Então antes do pai ir para a rádio, depois que ele voltava, a gente conversava sobre essas questões, né, que aconteciam ali, e então isso eu considero como um episódio importante dessa Foi. nossa formação também enquanto parte desse povo de santo, né? Exato, exato. Então, mas dessa parte é isso, e a gente retoma alguns recortes disso. Também